Bem-vindo, bem-vinda. Reflexões Bíblicas com o professor Jung Musung, a nossa chave de leitura para pensar o Evangelho de Marcos, capítulo 6, versículos de 1 a 6. A proposta é pensar os preconceitos sociais que impedem a fé em Jesus. Eu convido você a acompanhar fazendo a leitura na sua Bíblia, tem sempre uma variação na tradução. A minha aqui diz o seguinte: Jesus foi para Nazaré, sua terra, e seus discípulos o acompanharam. Quando chegou o sábado, Jesus começou a ensinar na sinagoga. Muitos que o escutavam ficavam admirados e diziam: De onde vem tudo isso? Onde foi que arranjou tanta sabedoria? E esses milagres que são realizados pelas mãos dele? Esse homem não é o carpinteiro, filho de Maria e o irmão de Tiago, de José, de Judas e de Simão? E suas irmãs não moram aqui conosco? E ficaram escandalizados por causa de Jesus. Então Jesus dizia para eles que um profeta não é estimado em sua própria pátria, entre seus parentes e em sua família. E Jesus não pôde fazer milagres em Nazaré. Apenas curou alguns doentes, pondo as mãos sobre eles. E Jesus ficou admirado com a falta de fé deles. Jesus está ensinando, Jung, e a leitura tradicional dessa passagem é que um profeta não faz milagre na sua pátria, né? Essa é a chave de leitura? Como é que você propõe de pensar esse evangelho? No fundo, assim, a pergunta que a gente eu nunca lembro não lembro de alguém me contar pergunta: por que é que os profetas não são bem vistos na terra? Então, Uhum, que a gente já conhece a história de que profeta não é aceito na terra, na casa ou na região onde cresceu, todo mundo conhece, tá, isso a gente ouve toda a história, tá bom. Mas por quê? Tá, a pergunta é por quê? Né? Que uhum, esse evangelho não explica diretamente, mas a gente pode interpretar. E aí uma coisa que me chamou a atenção é o seguinte: o texto começa dizendo que Jesus começa a ensinar e o povo ficou admirados, ou na minha tradução, maravilhados. Olha, que coisa bonita, como é que ele aprendeu tudo isso? E termina Jesus admirado. Então você tem a admiração do povo que vê isso, e a admiração de Jesus de quê? Por que eles não entendem? Por que eles não aceitam? Por que eles não têm fé? Então, o que aconteceu nessa história? Então, essa acho que é a chave, né? E aí uma coisa interessante, né? Quer dizer, hã, o qual é a reação do povo para Jesus ficar chateado? Vem, esse cara está ensinando coisa certa, ótimo, né? Quer dizer, o que ele fala está certo, é uma coisa que a gente não esperava, não imaginava e aprendeu, ótimo. Ele é capaz de fazer coisas boas, ótimo. Então eles deviam ficar contentes. Ou pelo menos dizer: olha, esse cara é bom, ensina bem, ensina a coisa certa de Deus e faz coisas que curam, que fazem bem. Mas aí vem a reação de que, mas não é você aquele que nós conhecemos? Então, o que que leva o povo a, a, a reagir negativamente àquilo que eles estão vendo? Essa é a chave. Então, mais importante do que eles veem é o preconceito que eles têm antes. Você não pode trazer isso. Não pode ser você. Eu estou vendo, mas não pode ser que seja você. Por quê? Porque você tem um pressuposto de que você não pode ser feito. Tá. E qual é o pressuposto que nega o que eles estão vendo e ouvindo de Jesus? Que Jesus está ensinando. Está me acompanhando? Essa pergunta-chave, eu acho que é o pressuposto da visão religiosa do mundo, de uma forma geral, é que o profeta, o enviado por Deus, vem de fora. Não pode, essa coisa boa, verdade, sabedoria e o boa ação, que chama de milagre, né, não pode ser fruto ou ser ação de alguém que a gente conhece, que é da nossa turma. Então, eles, na verdade, eles têm um preconceito contra eles.
Nós não podemos ter feito isso. Alguém aqui dessa vilazinha que é simples, com problemas, etc., não pode. A gente sempre espera que o que vem ou que ensina é de fora. Isso é uma coisa interessante, um parênteses aqui. Há uns anos atrás, quando eu comecei a conviver mais com o mundo pentecostal, eu via a chamada para congressos teológicos pentecostais, evangélicos, e sempre o principal conferencista era um palestrante dos Estados Unidos. E se eu olhava o currículo do cara, era professor de um seminário que ninguém sabia de lá, mas vem dos Estados Unidos. E perguntei, por que é que todo congresso tem que ter um americano trazendo? Não, isso é que chama povo. Isto. A gente sempre espera que gente de fora, que de longe, aquele que vem isto, aquilo, é que vem a verdadeira, o verdadeiro conhecimento, a verdadeira sabedoria, a boa sabedoria. E tem preconceito. Então, você imagina, você, pobre como a gente, não estudado em grandes universidades, como aqui no Nazaré, nessa região, como é que você pode ser tão bom assim? Não pode. Então, mesmo frente ao olhar, o que eles viram, ouviram e sentiram, não pode. Então, esse preconceito rompe com aquilo que está vendo. Então, assim, essa é uma coisa, mostra assim, a importância dos preconceitos. E esse preconceito ruim, né, de que só os grandes é que pode fazer. Que Deus se revela sempre entre os grandes, os que vêm de grandes cidades, vêm de palácios, etc. Então aí você tem um erro teológico. Esse preconceito vem de uma visão equivocada de Deus, que Deus age fora do céu, passando pelo templo, passando pelo palácio, e quando sobrar tempo vai para os pobres. E Jesus começa de um outro lugar. Então, essa incredulidade que Jesus fica chateado mostra a má teologia que na vida das pessoas aparece na forma de preconceito religioso e social. E aí uma coisa importante, né? Por que Jesus não pôde fazer mais milagres? Porque o pessoal não tinha fé. É isso. Não é isso na argumentação? Então, para que a ação de Deus ocorra, não basta que o profeta ou o pregador ensine a verdade. Não basta que esse enviado por Deus faça as ações de Deus. É preciso que os seres humanos tenham parte com a sua fé. Então, não é uma coisa mágica. O papel da religião mágica é assim, não. Tem gente que diz, não, você não precisa ter fé. A minha fé dá conta. E Jesus disse, não, isso é magia, não é fé. A verdadeira ação, o verdadeiro milagre de Deus é converter as pessoas, não como ação mágica. Então, a ação do enviado tem um papel, mas se a pessoa não tem fé, não consegue superar esses preconceitos, não consegue entender e não consegue deixar essa mudança da vida acontecer na vida da pessoa. Por isso que, se você olhar outros textos, Jesus sempre fala, tua fé salvou. Não é a fé de Jesus. Então, não, mas o cristianismo, como as igrejas, sejam católica, protestante, evangélica, não, mostra que a fé da igreja, não, isso é religião que não é de Jesus. Porque para Jesus, sem a ação, essa ação de superar os preconceitos que tem dentro de si e na sociedade, e ver o que Jesus e Deus está atuando na vida da comunidade, é fundamental.
Deu para pegar a ideia central? Acho que tem duas coisas que eu nunca tinha escutado a partir desta passagem. Bem, primeiro a estrutura, né? Você tem aqui o texto começa com a admiração de um e termina com a de outro, né? É o povo que está admirado com a sabedoria e os milagres. Eles estão vendo que acontece tudo isso, mas isso os leva a se escandalizar. A admiração se torna escândalo. E aí depois a admiração é de Jesus frente a esse escândalo, né? E as pessoas veem a sabedoria, veem os milagres, mas como conhecem, não acreditam que possa ser dele, né? Ele vem da família pobre, da periferia, e no fundo, se eu entendi bem o que você falou, é uma própria autoimagem de incapacidade, né? Uhum. Que o Paulo Freire fala que é atribuído ao povo, né? O povo se acaba recebendo essa autocompreensão de que não é capaz, uma autoimagem depreciativa. Agora, isso já é novo. Agora, o que você propõe para mim é muito diferente, é que a gente pode interpretar isso como esse erro teológico, porque as pessoas esperam que Deus vem do mais importante para o mais fraco. E aqui na teologia de Jesus, o Deus dos pobres vem dos pobres, né? Uhum. Ele tem a sua missão e sua tarefa por ali. E por fim, você ainda termina dizendo, lembrando a gente que a fé, ela é um tipo de uma relação, né? Porque se a fé da pessoa que nos salva e não a nossa fé, então tem uma relação entre Deus e quem acredita, não só a ação de Deus sobre a pessoa, nem só do eu sobre outra pessoa, né? É isso, a fé de Jesus ou dos os missionários que testemunham o amor de Deus é importante para que o povo possa entrar nessa relação. Mas se essa pessoa também não supera o seu preconceito, não consegue passar dessa preconceito para nova fé. Então, nessa Uhum. é no encontro que se dá. Por isso, a fé não é uma coisa, eu ensino, o outro vai aceitar. Não, não, não acontece. Você pode ensinar, pode agir, etc. As pessoas olharem, e se não for capaz de superar o preconceito, e você fazer a fé, diz, olha, eu achava tudo certo, eu achava antes, mas agora estou começando a apostar que estava errado. Então, essa é um pouco a questão da, da conversão, da arrependência. Eu achava que era assim, e agora descobri isso. Só que nessa narrativa o povo vê, mas não, o que eu estou vendo está errado. Então, o povo até gosta, acha legal, Hã? mas diz: "Não, não pode ser isso, porque Isso, não poderia". Essa autoimagem leva: gente. "Não é daqui que vem a salvação". Hã, O profeta não é aceito por causa desse conflito entre diferentes imagens de Deus. isto. Então nós trazemos de novo essa leitura do evangelho para leitura a partir da chave do conflito de deuses, né, e do É. discernimento necessário entre os deuses. O evangelho e a Bíblia, no fundo, é a discussão sobre quem é Deus, onde Deus está. Deus é do império, o imperador ou Jesus? Está no palácio ou no templo, ou está na comunidade onde as pessoas estão sofrendo, onde Jesus tem os enviados de Deus estão atuando? Então, um livro assim, que me marcou muito na minha formação é do Carlos Mestres, Onde Deus Está? Ou Deus Onde Uhum, Está? E que a pergunta teológica não é se Deus existe ou não, a pergunta é onde Deus está. uhum. Então, o profeta não é aceito porque a expectativa que o De, povo tem é de um Deus, e o Deus que eles oferecem é o, outro Deus. O isso. problema não é se acredita ou não em Deus, mas em que Deus se É, acredita. Um Deus que pode ser um Deus dos pobres, dos escravos, dos marginalizados ou não. uhum, Muito muito bem. bem. Quem nos acompanhou até aqui, eu gostei bastante do encontro de hoje. Se inscreve no nosso canal, tá? Estou colocando aqui embaixo no primeiro comentário a nossa lista de WhatsApp. Divulga o encontro em outras listas. A gente agradece a sua ajuda para que nossa reflexão chegue a mais pessoas. Jung, um abraço.